Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda parte da aula de introdução à contabilidade ou contabilidade introdutória, né? A gente viu na aula passada da relação entre contabilidade e administração, né? A importância que a contabilidade tem no processo decisório, a importância de se ter um patrimônio eficiente e eficaz para que ele possa obter os seus resultados, né? Na nossa segunda parte da aula, além da gente entender um pouquinho como definimos a contabilidade, nós vamos entender como é que é a sua aplicabilidade, né? Onde as áreas de atuação da contabilidade e tentar fazer um pouquinho mais do amparato mais técnico, né, mais gerencial da contabilidade em si, tá bom? Então vamos para a nossa segunda parte da aula, tá? Como definimos a contabilidade? Você já viu que a gente define a contabilidade, né, como uma ciência que vai estudar e controlar o patrimônio das entidades, né? Agora, como é que é feito isso? Eu falei isso muito na aula passada, mas agora, aí nessa aula eu vou resumir para vocês, na verdade eu vou exemplificar para vocês. Como é que é feito isso? A, essa ferramenta da contabilidade, ela faz esse controle do patrimônio, esse estudo do patrimônio, mediante um registro, né? É feito um registro, tá? Onde vai ser feita uma demonstração expositiva, certo? Essa demonstração expositiva vai proporcionar e vai mostrar a interpretação dos gastos que neles ocorrem, né? Então, justamente o que eu falei para vocês na aula passada, a questão do patrimônio. Ele vai, a contabilidade estuda o patrimônio que a empresa possui, né? A sua utilidade ou a sua utilização, na verdade é a sua utilidade e a sua utilização, né? Ou seja, quando a gente fala em utilidade e utilização, é trabalhar com eficiência e eficácia, né? Para quê? Para que a gente possa entender o real sentido da aquisição daquele patrimônio. Aquele patrimônio para que ele possa vir trazer um retorno positivo para a instituição, né? Dentro desse retorno, desse estudo, dessa interpretação dos gastos neles ocorridos, ela possui uma finalidade importante, que é fornecer informações sobre a sua composição e as variações. Lembra que eu falei a questão da mutação do patrimônio? Aqui o resumo dela, ó. Fornecer informações sobre a composição do patrimônio, como aquele patrimônio é composto de quê, como é que ele foi adquirido, tá? Como é que ele foi, como é que a demonstração contábil chegou, como é que aquele resultado chegou daquela forma, mediante aquele patrimônio, mediante o uso daquele patrimônio, aquele resultado que vai ser alcançado por esse patrimônio, né? E as variações que acontecem, as mutações que acontecem nesse patrimônio. Para quê? Para que justamente tenha uma análise mais real, né, da situação da empresa. Ou seja, para que o resultado possa fornecer um resultado econômico e decorrente da gestão da riqueza patrimonial. Ou seja, para saber se a empresa está indo bem ou se ela está perto de operar no vermelho. Então, esse é o papel fundamental da contabilidade. Você já começa a entender. Tá certo? Vamos para cá, então. De posse disso, ela tem um objetivo, né? De posse disso, ela tem a sua aplicabilidade. Olha só, a aplicabilidade da contabilidade. Ela é realizada, olha só, para quem necessita de informações sobre a evolução de dados financeiros e de capital investido. Você vai chegar, vai contratar um profissional na área e dizer assim, olha, eu quero informações sobre a minha, a minha, a minha evolução dos dados financeiros, o que eu evoluí financeiramente, né? O que eu gastei, né? O que eu investi, o que nesse investimento, o que é investimento e o que é custo, né? E para que eu possa ter o meu controle financeiro do capital investido. Isso nós chamamos de capital inicial. Você tem um capital inicial, que é aquele que trabalha com empreendedorismo, sabe, que é aquela parte inicial que você vai investir no negócio. E logicamente que o que você vai produzir, o que você vai ofertar dentro dessa empresa, o que entrar vai ser revestido nesse capital inicial, né? Para que gere um lucro em cima disso, né? Então, a aplicação da contabilidade é justamente isso.
realizada para quem necessita de informações sobre a evolução de dados financeiros e do capital investido nisso, tá bom? Dentro disso, o campo de atuação dela pode ser tanto no setor público como no setor privado, por pessoas físicas e pessoas jurídicas. Visa atender às necessidades sem fins lucrativos, né, e filantrópicos, e pelas organizações governamentais, né, por entidades sem fins lucrativos, né, e pelas organizações não governamentais, as ONGs. Então, toda empresa, toda organização precisa dessa contabilidade, precisa desse profissional de contabilidade, precisa fazer esse levantamento contábil. Para quê? Para que nós possamos ter o entendimento da real situação da organização. Certo? O objetivo da contabilidade. O objetivo da contabilidade é, primeiramente, captar os fatos que estão ocorrendo na empresa. Então, se ele capta, né, se ele coleta os dados que estão ocorrendo na empresa, significa que ele começa a ter um olhar mais técnico. Ele passa a exercer um olhar mais técnico, um olhar mais direto, né? Eu costumo dizer que é a gente fazer aquela questão da análise interna e externa. Conhecer quais são os meus pontos fortes, conhecer quais são os meus pontos fracos, trabalhar em cima das ameaças e entender as minhas oportunidades. Certinho? Por quê? Porque a partir do momento que eu capto os fatos que estão ocorrendo na organização, na empresa, automaticamente, mediante a minha capacidade que eu tenho, o que você tem de administrar e de contar e do profissional de contabilidade, o que é que ele vai fazer? Ele vai registrar os fatos num sistema de informação. Ele vai registrar, ele vai criar um sistema, né? E tudo que ele analisou, ele vai registrar. Vai colocando lá, dentro do sistema adaptado por ele, né? E o que vai fazer? Ele vai acumular esses fatos nesse sistema. Vamos entender. Aquisição de material de consumo acima do planejado. Então, isso aí vai ser anotado, foi percebido, ele vai registrar. No setor X, foi observado um uso excessivo de material, de expediente, de utilização de mais do que o esperado. Aí vai acumular isso aí. Normalmente vai resumir os acontecimentos num certo período de tempo. Aí você fala assim, bom, para corrigir esse problema, nós iremos entender por que foi pedido essa quantidade X, sendo que Y é necessária. Então, é tipo uma auditoria mesmo que vai ser feita na organização. Para quê? Justamente para que eu possa ter a certeza de como eu vou atuar. Então, eu vou captar os fatos, registrar esses fatos no sistema, acumular, e depois eu vou o quê? Resumir os acontecimentos num certo período de tempo. Então, foi a primeira coisa que você fez. Bom, eu cheguei, conversei com o gestor me contou a situação eu pedi 2 dias para elaborar. Tudo isso você vai registrar, vai anotar. Para quê? Porque ao elaborar esse suporte, ao elaborar esse resumo, ele vai servir de suporte para investir em todo o processo e tentar obter os seus resultados. Para tentar interpretar todo o processo e seus resultados. Tá? Então, olha só como é fantástico. Primeiro, eu vou captar a informação, registro, né? Acumulo esses dados. Quando eu falo acumular, gente, não é encher de informações, não. Lembra que eu falei que vai ser registrado, vai ser feito um levantamento das informações? O que é que vai fazer? Vai ser manipulado, separar a útil da inútil, a certa da errada, que vai servir da que não vai servir. Tá? Então, esse é o processo de acumular, porque você vai acumular a informação certa para o lugar certo. Tranquilo? E aí, no momento que você acumula, tendo aquelas informações colocadinhas, você faz o resumo, né? No dia tal, a empresa X adquiriu um produto. É um resumo dos acontecimentos. Tá? Porque ao elaborar esse resumo, ele vai servir de suporte para interpretar
todo o processo e os resultados. Aí eu vou interpretar o porquê que aquele patrimônio foi adquirido, né? Por que às vezes o que pode estar sendo acima do que foi pedido não é, vai depender da complexidade do produto, do serviço, da demanda, e entender esses resultados. Então é isso que eu quero que vocês entendam, esses objetivos da contabilidade, para que a gente não fique preso apenas àquela coisa de números, de demonstração. Lógico, vai ser importante, vai. Eu só posso chegar a um resultado final, né? Qual é o papel da contabilidade? É transformar números em resultados, né? E além de transformar esses números em resultados, é interpretar esses resultados de forma mais eficiente e eficaz. Agora, para que esses números sejam transformados em resultados, tem todo um processo, tem todo um processo administrativo. Tem um planejamento das metas, tem a organização dos recursos, tem o direcionamento das ações, tem o controle dos resultados e assim sucessivamente. Tá? Então, tudo isso faz parte de um processo gerencial. E quem são os usuários da contabilidade? Nós temos os usuários internos, né? Que são os proprietários, os diretores, os gerentes departamentais e gestores, né? Ou seja, aqueles contabilidade mais técnica, o proprietário, ele precisa dessa informação para saber a real certeza da empresa, né? É até uma coisa interessante. Muitos sabem da real situação da empresa, mas contrata um contador para quê? Para que ele, no momento em que ele está nessa interpretação de dados, ele já venha com a solução para melhorar esse desempenho, né? Eu acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, a questão do maquiamento das informações, né? Da análise do resultado mais preciso, de ter coragem de chegar para o gestor e dizer assim, olha, a gente precisa tirar isso aqui, a gente precisa diminuir, a gente precisa diminuir gastos, a gente precisa saber o que é que vai, como controlar financeiramente nossas ações, tá bom? São os proprietários. Agora, os proprietários também eles não vão conseguir sozinhos. Eles montam uma equipe, né? Essa equipe composta por diretores, né? De cada setor, gerentes, departamentos e gestores, né? E temos os usuários da contabilidade interna, né? Que são os bancos, funcionários, governos, fornecedores e a sociedade, de forma mais sucinta. Certo? Então, dentro dessa realidade, né, as ciências contábeis, ela promove uma ciência contábil de pessoas físicas e jurídicas, né? Olha só, por quê? Porque ela é uma ciência onde ela vai trabalhar com números, né? Agora, para que esses números aconteçam, é importante que eu tenha as pessoas caminhando para o atingimento dessas metas e juridicamente, quando vocês aprenderem lá na administração, quando surgem as normas, regras e procedimentos e a teoria da burocracia, né? Por quê? Porque através dessa integração, a empresa começa a ter o seu controle patrimonial. Ó, acabei de falar para vocês, ó. Quando eu tenho essa integração, eu consigo entender o que é que vem a ser o meu controle de patrimônio, uma apuração de resultados eficiente mediante o fornecimento de informações. Vamos inverter? Vamos ver se vocês conseguem entender meu raciocínio. Eu consigo, primeiro, pegar o maior número de informações, né? Eu acumulo as informações, analiso, perfeito? Estudo elas direitinho. Lembra que eu falei que eu vou estudar, né? Separar útil da inútil, certo da errada, perfeito? Ou seja, a partir do momento em que eu capturo essas informações, eu já vou fornecer, eu vou direcionar essas informações de forma correta. No momento que eu forneço essas informações, eu consigo fazer um controle do patrimônio. Por quê? Porque aquelas informações já estão baseadas no que eu captei de cada patrimônio, né? O que é que eu posso tirar de cada um? O que é que eu posso tirar da equipe de pessoal? O que é que eu posso tirar daquele maquinário que está parado? Daquele prédio que foi adquirido? É um patrimônio que foi analisado. É o controle de patrimônio, né? Saber se aquele patrimônio que eu adquiri há 2 anos atrás, se ainda eu preciso ficar com ele, se eu não posso, se não é interessante eu me desfazer, porque há 2 anos atrás ele me trazia benefício, mas agora ele está lá parado, sem trazer retorno nenhum. Então,
Agora, para me chegar a essa informação, eu fui entender por que ele estava parado, né? Por que aquele prédio não estava tendo mais utilidade, e assim sucessivamente. Então, eu fiz um levantamento das informações. Tá? E no momento em que eu faço esse controle de patrimônio, o que, é que eu vou fazer? Eu vou apurar os meus resultados. Tá aqui, meninos. Aqui vocês conseguem matar, aqui vocês conseguem fazer o X da questão. Né? Maior número de informações, apura os resultados, desculpa, maior número de informações, controla o patrimônio e vai apurar os resultados. Por quê? Porque isso nós chamamos de gestão, isso nós chamamos de gerenciamento, isso nós chamamos de controle das ações. Né? Tem uma frase que eu sempre uso, eu até usei para administração também, que eu sempre utilizo nas minhas disciplinas, que é a questão do chá. Em toda disciplina você tem que ter. Você tem que ter o conhecimento da causa, habilidades para poder lidar com esse conhecimento e atitude para exercer isso. Tá? Vamos trazer isso para a contabilidade. O que, é que vai acontecer? Você vai entender que você tem que ter o conhecimento sobre a função da contabilidade, o papel dela, que vocês sabem que é analisar e estudar o patrimônio de uma organização, beleza? Entender quais são as habilidades que eu preciso ter para conhecer cada tipo de patrimônio, porque eu sinceramente, eu preciso ter tecnicamente um entendimento sobre um patrimônio, um maquinário, para saber a funcionalidade dele, para saber qual a utilidade dele, saber se está sendo utilizado de forma correta. Porque aquela pessoa que está manuseando ele pode saber como chegar, vai dizer assim, olha, está fazendo errado, está fazendo prejuízo. Então eu preciso sentar, entender, exercer uma habilidade técnica para tal produto, para que eu possa conhecer tal função. Certo? E com isso, apurar os meus resultados. Certo? Então tá ficando já para a gente começar a perceber esses usuários da contabilidade. Tudo bem? Como eu falei para vocês, né? A finalidade, informação é o ponto fundamental da ciência contábil. E sua gestão eficaz serve para agregar valor às organizações. Serve como matéria para a economia e conhecimento. Então, sendo executada de forma eficiente, de forma bem clara, ela vai vir para essa finalidade, né? Ela tem a informação, é um ponto fundamental, onde a sua gestão eficaz serve para agregar valor às organizações, servindo como matéria para a economia. Lá na frente a gente vai ver, conversar sobre a introdução da economia também. Vocês vão ver como ela vai andar interligada com a contabilidade o tempo todo, né? A contabilidade ela pode e deve ser usada como ferramenta para resolver questões raras apropriadas para a criação e gestão de riquezas. Olha só, gente. A contabilidade ela pode e deve ser usada como ferramenta para resolver questões próprias, eficientes, para a criação e gestão de riquezas. Professor, como é que é essa questão de criação e gestão de riquezas? Lembra que eu falei do patrimônio? Aquele patrimônio que naquele tempo você adquiriu, você ganhou muito dinheiro com ele, né? Você conseguiu fazer muita coisa com ele. Só que com o passar do tempo, se você não tiver se adaptado, se você não tiver se atualizado, ou aquele imóvel não foi melhorado, o que era para ser uma riqueza gerou o quê? Um bem parado, um bem que vai ficar sem utilidade, né? Então, ela vem com esse objetivo de que essas questões é importante para essa criação de gestão de riquezas, né? Como assim? Será que realmente eu preciso ter 15, 20 carros naquela empresa? Será que com 5, 10 eu não consigo? Duas vezes mais do que eu consigo? Porque às vezes você tem 20 carros, né? Onde 10 vão funcionar e 10 vai ficar parado. Aqueles 10 estão parados de todo jeito, eles vão trazer um prejuízo para você, porque você precisa não vai deixar ele parado. Você vai precisar, às vezes, mandar lavar, algo desse tipo. Então, você adquirindo só os 10 e esses 10 ou 5 dando utilidade para ele, proporcionando uma utilidade bem eficiente para ele,
né? Tornando ele um automóvel aconchegante, preparado para exercer as suas funções, você consegue obter o resultado. Tudo bem? Outra coisa, entender a contabilidade ou usufruir da contabilidade para atender as suas necessidades de bens sociais e principalmente para a tomada de decisões. Gente, o que é uma tomada de decisão? Principalmente na contabilidade. Toda decisão, ela é tomada mediante um problema que é percebido, tá? Quando você vai ao médico, você recebe um diagnóstico. Esse diagnóstico ele é baseado em quê? Ele é baseado em informações, né, de exames que você fala que ele vai anotando, tranquilo? Ou seja, um acúmulo de informações, onde esse médico, baseado nesse acúmulo de informações, ele vai lhe dar um diagnóstico. No momento que ele dá o diagnóstico, para muitos, isso aí já é um grande desafio, porque no diagnóstico ele vai te dar opções de escolha, né? Ele vai te dar a opção de você escolher. Ah, o teu diagnóstico é X, o teu diagnóstico é Y, né? Quando ele der diagnóstico, você vai ter escolhas para saber como resolver tal problema. A mesma coisa a contabilidade, ela vai te dar um diagnóstico. Nós conseguimos perceber isso, conseguimos perceber isso, tá? Então, é a capacidade de você escolher a estratégia, o caminho que você vai percorrer para tomar as suas decisões. É assim que se toma a decisão. Então, a contabilidade ela proporciona isso para você também. Tudo bem? Então, a finalidade fundamental, porque ela vai agregar valor às organizações, né? Serve como habilidade e pode ser usada como ferramenta para resolver questões da saúde financeira da organização, né? Proporciona mecanismos econômicos financeiros e também serve para tomar decisão e para entender as nossas necessidades. Será que realmente eu necessito da aquisição desse determinado produto, desse determinado serviço? É importante, tá bom? E para vocês administradores, para nós administradores, qual a importância da contabilidade desse processo? Primeiro, ela deve possuir visão ampla e geral das atividades. Através dela, o administrador possui uma visão ampla e geral das atividades, né? E de todas as informações que circulam dentro da organização. Onde esse contador ele vai fornecer dados consistentes e de fácil interpretação sobre as operações passadas, presentes e futuras. Olha só, eu tenho uma visão, lembra da visão holística, uma visão geral, ampla. Tendo essa visão ampla, esse profissional ele vai me dar dados, vai fornecer dados consistentes, né? Não vai inventar, teoricamente não é para inventar, né? E de fácil interpretação sobre as operações, olha só, operações passadas, presentes ou futuras. E o administrador, ele deve ter essa capacidade de utilizar e analisar esses dados, para que possa desenvolver estratégias e tomar decisões a respeito dos riscos e retornos inerentes ao negócio. Olha que fantástico isso. Olha só a relação deles. Tá vendo como é que é? O contador, ele vai fornecer esses dados, vai pegar as informações, lembra que eu falei, vai estudar o patrimônio, né? Vai tornar aquela situação de fácil interpretação, né? Por quê? Porque ele vai ter habilidade técnica para aquilo, né? No momento que ele vai interpretar isso, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer uma análise, ele vai passar para o administrador que vai ter a capacidade de utilizar, primeiramente analisar as informações, depois utilizar esses dados, né? Porque no momento em que ele analisa as informações e utiliza os dados, o que ele vai fazer? Desenvolver estratégias para tomar decisões a respeito dos riscos e retornos inerentes ao negócio. Então, tá vendo a relação que tem? Lembra que eu falei na primeira aula para vocês? A gente vai falar sobre a integração, a relação contabilidade e administração. A gente já começa a perceber por aqui, tá bom? O administrador vai ser responsável pela execução do planejamento. Planejamento de quê? Planejamento é uma das funções do administrador essenciais para o sucesso da empresa, né? Então, no momento que eu faço planejamento baseado nessas informações, a gente consegue ter um entendimento sobre a situação real da minha empresa, né?
E aí vem a relação contador e administrador. Juntos eles fazem parte de um trabalho em conjunto. Olha só que coisa fantástica. Um trabalho em conjunto. Trabalho em equipe, né? Onde vai ter aquele que vai estar analisando, que vai coletar os dados, né? Que vai estudar os patrimônios, que vai estudar a empresa como um todo, que vai mostrar a situação econômica, financeira, patrimonial da organização, que vai chegar e vai dizer assim, olha, o que eu coletei de informações, eu coletei, eu registrei, eu armazenei, o resumo que eu te dou dessas informações é isso, tá? E aí passa para o administrador. O administrador vai fazer o quê? Uma análise, um planejamento das ações, vai entender a situação, vai criar estratégias para, primeiramente, para a execução do processo e para a tomada de decisão. Olha só, faz o seguinte, o trabalho do administrador depende do trabalho do contador, né? Porque se eu vou planejar estratégias, estipular metas, eu tenho que estipular metas e fazer um trabalho baseado nas informações que eu vou receber de algo, do contador. Essas informações, como eu falei para vocês, essas informações que vão ser trabalhadas, que vão ser direcionadas. Então eu preciso ter uma noção disso, eu preciso ter uma expertise, uma necessidade disso, tá bom? E aí o que vai acontecer? O contador ele vai gerar todas as informações necessárias para o planejamento da empresa, visando a melhoria contínua de seus resultados e negócios. Esse é o pontapé inicial. Essa integração, esse é o X da questão. Né? Não se faz administração sozinho. Não se faz contabilidade sozinha ou sozinho. Não se faz direito sozinha. É um conjunto, por isso que existe uma disciplina chamada a interdisciplinariedade, né? Colocar uma disciplina dentro da outra, entender como uma pode ajudar a outra. Esse é o papel fundamental, tá certo? E é para a gente concluir a nossa aula. Que eu vou deixar para a próxima aula, que quando eu começar a falar sobre os princípios contábeis, que a gente vai ver na nossa próxima aula, que é que a gente vai fechar o nosso conteúdo. Então, para a gente finalizar essa nossa segunda parte da aula, o que vai acontecer? O que é que a gente pode perceber aqui? Ó? Que a contabilidade ela pode ser definida como uma ferramenta, né, capaz de coletar o máximo de informações possíveis, né, em estudar a situação ambiente, a situação real, né, no estudo dessa situação, fornecer informações necessárias, né, para que o administrador, que o gestor, possa tomar suas decisões seguras, eficientes, baseadas justamente nessa análise desse patrimônio, né? Então, é importante que a gente tenha esse controle, que a gente tenha essa percepção de que lá na frente, quando a gente for estudar a parte mais prática da contabilidade, quando for exercer mesmo na prática, questão do ADRE, da demonstração do exercício, lá no princípio da contabilidade, a gente já vai entender mais ou menos um pouquinho como funciona isso, né? O que vai acontecer? A gente vai perceber que realmente eu preciso ter a administração caminhando comigo para saber o que é que vai ser o ativo, o que é que vai ser o passivo, né? Como é que eu faço esse controle de receita, esse controle de despesa, né? É importante que eu tenha essa expertise, essa relação. Por quê? Porque a eficiência da aplicação da contabilidade com a eficácia da resolutividade da administração, ela torna uma empresa efetiva. O que é a efetividade de uma empresa? É quando a gente consegue perceber os impactos que essas empresas proporcionam no ambiente que ela está inserida. Que impactos são esses? Impactos, ou seja, o retorno. Né? As pessoas entendem qual é o papel dela, entendem qual é a missão, dão um feedback, né, sobre o que foi implantado, sobre o que foi realizado. Tá? Então, focado nessa eficiência, focado nessa eficácia e nessa efetividade, a contabilidade ela passa a ser importante para o estudo da administração por isso. Né? Por quê? Porque nesse registro das funções, ela tem essa expertise, esse direcionamento. Tá bom? Então a gente fica por aqui. Na nossa próxima aula a gente fala sobre os princípios da contabilidade e aí eu passo as atividades para vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.